Bom, o meu nome é Cristina Rodrigues, tenho 32 anos, só recentemente, nos últimos 3 anos, é que me envolvi mais na política. Eu sou advogada. Sinceramente, não me passou pela cabeça que fosse enverdar aqui pela política, mas as causas em que eu acredito acabaram por me levar a isso. E, portanto, levaram-me a aproximar do PAN. E foi dentro do PAN que depois explorei esta vertente, digamos assim. E o que é que a encantou no PAN? O que me encantou no PAN foi o facto de dar respostas, se calhar, a situações que outros partidos não ligam tanto, nomeadamente à causa animal, que foi aquela que inicialmente me fez aproximar do PAN, mas depois também à ambiental, e acabei por perceber que o próprio PAN tem outro tipo de preocupações, nomeadamente preocupações sociais, preocupações com pessoas com deficiência, preocupações com problemas de igualdade, e percebi que, de facto, o PAN dava resposta a muitas das minhas preocupações também. Na verdade, mesmo partindo da causa do bem-estar animal, acabamos por chegar às outras, porque está tudo interligado. Precisamente, sim. Não podemos querer que um animal viva bem numa família se a família não tiver condições. Claro, obviamente, obviamente. Sim, senhor. É candidato em Sintra por alguma razão especial? Mora lá? Eu não moro em Sintra, mas desde há muitos anos que frequento Sintra. Tenho amigos em Sintra, também com a minha família costumávamos fazer férias nas praias de Sintra e, portanto, sempre houve um envolvimento. Entretanto, agora, quando se aproximou esta altura, portanto, de escolhermos as candidaturas pelo PAN, o próprio Assembleia Local de Sintra, portanto, o PAN de Sintra, convidou-me para ser eu a encabeçar a lista. O que eu aceitei com muita alegria, foi uma surpresa, mas foi muito bem recebida, é um desafio e estou aqui para fazer o melhor que eu puder pelos sintrenses. Portanto, vai a Sintra desde criança? Exatamente, sim. Conhece bem o Conselho? Os problemas do Conselho? Sim. Quais são se a Cristina pudesse mandar no Conselho, quais seriam as suas 3 principais prioridades? As minhas 3 principais prioridades. Há 3 questões, então, que de facto gostava de destacar. Uma delas penso que é transversal a todos os sintrenses, que tem a ver com o problema da mobilidade. A mobilidade tem problemas a vários níveis. Se há uma situação que tem que ser resolvida, que é o trânsito excessivo no centro da vila de Sintra, falta de estacionamento, também é verdade que há um problema de mobilidade dentro do próprio concelho. Ou seja, pessoas que se querem movimentar de um ponto para outro não têm tantos transportes quanto isso disponíveis. Também para fazer a ligação com outros concelhos, por exemplo, Sintra-Lisboa, apenas há disponível o comboio. Vamos supor que há um problema com o comboio. Uma pessoa que não tenha carro tem essa dificuldade para ir trabalhar ou para voltar, o que quer que seja. Portanto, e depois também há uma dificuldade para pessoas com mobilidade reduzida, portanto, a nível pedestre, passeios deficitários que precisam de ser melhorados, ausência de passeios demasiado estreitos, o que pode levar a questões de insegurança para estas pessoas. Por outro lado, também ao nível dos transportes, eu sei que a CP fez um esforço agora de tornar mais acessíveis tanto as estações como os comboios, mas, por exemplo, os autocarros continuam deficitários neste âmbito. E, portanto, há aqui várias questões que têm que ser resolvidas ao nível da mobilidade. Outro ponto que gostaria de destacar, Sintra é um concelho em determinadas zonas com elevada densidade habitacional, onde nós consideramos que faz falta mais parques verdes, parques urbanos, onde as pessoas possam conviver, onde possam relacionar-se mais com a natureza, desenvolver aptidões, relações interpessoais. Por exemplo, do nosso ponto de vista é muito importante haver resposta para pessoas que querem estar com outras pessoas, em simbiose com a natureza. Por exemplo, haver parques infantis, com hortas urbanas, com equipamentos desportivos, com parques também para as pessoas poderem passear os cães, tudo no mesmo local. Nós sabemos que o Executivo atual já tem apostado de alguma forma na criação desses espaços, mas julgamos que ainda não é suficiente, tendo em conta a população que existe em Sintra, que é muito elevada. Por outro lado, também ainda em relação a isto, julgamos que há pouco investimento em parques desportivos. Nós estamos muito dependentes dos pavilhões desportivos das escolas secundárias e é preciso também dar oportunidade às pessoas que queiram praticar desporto
para o fazer. E por fim, há uma outra medida que achamos relevante, que é a criação de uma praia para cães. Ou seja, a ideia é haver uma praia concessionada, com vigilância, onde as pessoas possam legalmente levar os seus animais de companhia, o que atualmente não existe. Só há 2 no país. Só há 2 no país. Sim. Portanto, esta seria a primeira no Concelho de Sintra. E de facto há muitos sintrenses com animais que atualmente vão para praias, lá está, não vigiadas e não concessionadas, com difíceis acessos, e portanto eu julgo que era importante criar um espaço em que as pessoas pudessem levar os seus animais, pudessem estar à vontade sabendo que há um nadador salvador, que têm um local, portanto, seja um café, um bar, como costuma haver aqueles espaços concessionados onde podem consumir, onde podem ir à casa de banho, aquilo que seja. Portanto, um espaço absolutamente livre e digno para poderem estar. Acha que a autarquia não tem tido atenção suficiente a estas questões do bem-estar animal e da família que o rodeia? É assim, Sintra tem algumas preocupações com os animais, no sentido em que tem um dos maiores centros de recolha oficial do país, um centro de recolha em que já há muito tempo que tem uma política de não abate e de esterilização dos animais, o que de facto revela que há alguma preocupação com os animais. No entanto, e tendo em conta a dimensão do concelho e as necessidades que ele próprio apresenta, sabemos que há um problema muito grande de sobrepopulação. Aliás, há mais associações zoófilas no concelho e também elas estão muito cheias. Há muitos animais abandonados, há muitos animais maltratados, infelizmente, não só cães e gatos, também outro tipo de animais, cavalos, por exemplo, e é preciso dar também resposta a estas situações. Eu julgo que aqui temos que ir ao início do problema, digamos, e tem que se trabalhar junto das populações para que estas percebam que é muito importante a esterilização dos seus animais, a identificação eletrónica dos animais e, por outro lado, é preciso também dar resposta àquelas famílias que, sendo mais carenciadas, mas que têm animais, que gostam deles, que os querem tratar, que conseguem efetivamente fazê-lo, não é? Portanto, é preciso apoiar estas famílias, ajudá-las a esterilizar os animais se for essa a sua vontade, ajudá-las a prestar-lhes tratamentos médico-veterinários, vacinação. Portanto, é importante também fazer esse trabalho e esse julgo que está um bocadinho descurado. Pois, se um desempregado, por exemplo, tiver uma cadela com 30 quilos, paga 300 euros para esterilizar. É muito caro. E como é que é possível, não é? Sim, não é? Que medidas de apoio é que preconiza? Neste caso, há várias formas. Nós teríamos 2 hipóteses, que depois teria que se ver também com os próprios serviços e fazer uma avaliação em termos económicos de qual é que seria o custo. Mas das duas, uma, ou os próprios serviços da Câmara poderiam, através do Centro de Recolha Oficial, poderiam prestar esse tipo de serviços, portanto, avaliando a condição económica do detentor do animal, proceder à esterilização, ou então o município fazer protocolos com clínicas médico-veterinárias e oferecer aquilo que se chama um cheque veterinário e a pessoa, portanto, na posse do cheque, iria a uma clínica veterinária e poderia fazer a esterilização do animal. Acha isso possível em Sintra? Eu acho possível. Esse centro de recolha oficial de que fala funciona bem? Já o visitou? No que diz respeito ao de Sintra, o problema do de Sintra tem a ver não com falta de vontade das pessoas que trabalham no centro de recolha oficial, nomeadamente a médica veterinária municipal, a doutora Alexandra Pereira, que tem feito um trabalho excelente, mas há de facto muitas solicitações. E, portanto, é como lhe digo, precisamos de investir muito na esterilização de animais para reduzir o número de animais enfim, que vivem na rua. Não? Exatamente. Quando preconiza o cheque veterinário, significa que as pessoas teriam de se candidatar à obtenção desse cheque, mais uma vez demonstrando que são pobres. O que talvez iniba um pouco, digamos que essa vontade, não é? Porque as pessoas estão cansadas, provavelmente, de chegarem aos serviços públicos e dizer eu sou pobrezinho e preciso de ajuda. Sim. E, portanto, o Estado tem a obrigação de saber que aquele cidadão não tem rendimentos. Ele declara todos os anos o IRS. Não acha que a partir daí tudo o resto se poderia desencadear? Eu não me refiro só aos animais, ao cheque veterinário, mas aos apoios sociais, todos. Porque é que as pessoas têm que andar sempre a provar que não estão a tentar aldrabar o Estado? Isso é uma boa pergunta. Eu penso que, de facto, seria muito mais interessante e seria muito mais, como é que eu ia dizer, menos pesado para as pessoas se não tivessem que estar permanentemente a fazer essa prova. Acho que simplesmente é assim por uma questão de facilidade para o próprio Estado, não é? Teria que haver uma interligação muito grande entre os serviços
para que houvesse conhecimento se a pessoa tem ou não essa carência económica. Se for eleita vereadora em Sintra, vai apoiar qualquer variação que vença ou há linhas vermelhas, por exemplo? Nós temos sim uma política de diálogo e, portanto, de compromisso com as nossas causas e com os nossos eleitores, e desse ponto de vista não temos qualquer restrição a falar com qualquer partido político, seja da esquerda ou da direita, seja um partido, seja um movimento de cidadãos, desde que haja convergência nas nossas ideias. E, portanto, a partir daí não teremos qualquer problema em dialogar.